Glória a Deus, e nós vamos entrar na mensagem, na palavra do Senhor agora. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra por favor no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1, pessoal. Uma palavra importante para nos abençoar em nome de Jesus de Nazaré. Então vamos à mensagem em nome do Senhor Jesus. Diz assim a Bíblia Sagrada: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então vamos ver aqui. Primeira informação para nós: naquele dia estava crescendo o número dos discípulos, e isso, irmãos, é a vontade de Deus. É a vontade do Senhor que o número dos discípulos venha a crescer, que mais pessoas, irmãos, venham deixar ser usadas pelo Senhor para ganhar os perdidos, para ganhar aqueles que estão afastados, para ganhar aqueles que estão na mão das trevas. Então que cada vez mais pessoas possam se deixar ser usada pelo Senhor, porque o nosso Jesus, ele falou que a seara, ela é muito grande e que poucos são ceifeiros. Então o nosso Deus, ele quer o crescimento dos seus discípulos, mas não só o crescimento em número, mas também o crescimento espiritual. Irmãos, eu e você, como discípulos do Senhor, nós temos que começar a crescer cada vez mais para a tua glória, porque a Bíblia Sagrada fala lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12, que pelo tempo que nós servimos ao Senhor, que nós estamos na presença de Deus, a Bíblia fala que nós deveríamos ser mestres, estar ensinando outros o caminho da verdade, o caminho da palavra do Senhor. E tem mais, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13, ele falou assim, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava com o menino, discorria com o menino, mas quando cheguei a ser homem, Paulo falou, eu acabei com as coisas do menino. Então aqui, assim como estava crescendo o número dos discípulos, Deus quer também que nós venhamos crescer para a glória dele. Mas pastor, como é que eu cresço? A Bíblia Sagrada fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que nós devemos desejar afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional não falsificado, para que por eles nós vamos crescendo. Então como é que eu cresço espiritualmente? É comendo, é bebendo do leite espiritual, que é a palavra do Senhor. Aí nós vamos ser uma bênção. Então voltando para Atos capítulo 6, a Bíblia Sagrada diz, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, segunda informação aqui, estava crescendo a obra, os discípulos estavam crescendo, e a Bíblia Sagrada diz que houve murmuração, pessoal. Só que na verdade ali era o inimigo plantando algo para tentar parar a obra de Deus, para tentar parar o crescimento do povo do Senhor. E o diabo não vai vir de chifre, vai vir de rabo, tridente na mão, dizendo, eu sou o demônio. Não, ele vem de mansinho, ele vem plantando coisas. Tem pessoas que ele planta o desânimo, outros plantam a tristeza, outros plantam a incredulidade, outros plantam o cansaço, mas aqui, para o demônio tentar parar a obra do Senhor, a Bíblia diz que ele plantou murmuração. E, irmãos, a murmuração é uma coisa que não agrada ao Senhor. A murmuração é uma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus. A murmuração, a reclamação, ficar praguejando. Se nós olharmos a palavra de Deus, lá no livro de Números, capítulo 21, versículo 4, a Bíblia diz que o povo de Deus estava a caminho do deserto, rodeando a terra de Edom, caminho do Mar Vermelho, e a alma do povo ficou angustiada. E quando a alma do povo ficou angustiada, ao invés de exclamarem a
Deus, que é o socorro bem presente na tribulação e na angústia, o que eles fizeram? Começaram a falar contra Deus, começaram a falar contra Moisés, porque nos tirou do Egito para morrer aqui, aqui não tem pão, aqui não tem água, e a nossa alma tem fastio, está enjoada desse pão tão vil. Ou seja, a murmuração deles fez vir serpentes ardentes que mordia e morria. Então a murmuração, irmãos, é algo que nós temos que tirar da nossa vida, é algo que nós não podemos ter, porque a Bíblia Sagrada ela fala muito a respeito da murmuração. Então você que está com a palavra, abra por favor em Filipenses capítulo 2, versículo de número 14. Então vamos fazer tudo, pessoal, sem murmuração. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 14. Então ali a obra estava crescendo, as pessoas estavam se convertendo, e a Bíblia diz que houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque a viúva estava sendo desprezada, e a murmuração não agrada o Senhor. Filipenses 2,14 fala assim para nós, fazei todas as coisas sem murmurações e o quê? Nem contenda. Então isso aqui é um mandamento. Deus está falando para mim e para você, faça todas as coisas. O que é todas as coisas? É tudo que eu for fazer. Tem gente que faz as coisas reclamando, faz as coisas murmurando, faz as coisas revoltadas. Não, aqui está dizendo, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contenda. Eu tenho que fazer tudo, irmãos, sem murmurar, tudo sem ficar contendendo. Aliás, a Bíblia diz que tem que fazer com alegria, tem que fazer de todo o coração, porque nós estamos fazendo para o nosso Deus. Então faça todas as coisas sem murmuração, sem contenda, desde uma coisa pequenina ou uma coisa maior. Temos que fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Só que a Bíblia fala mais a respeito da murmuração. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 10. Então, repetindo, ali o demônio plantou murmuração para tentar atrapalhar. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Diz assim a palavra, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Que forte isso aqui, e não murmureis, não fiquem murmurando, reclamando, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então está revelado aqui para nós que aquele que fica murmurando e reclama se está frio, e reclama se está calor, e reclama disso, daquilo outro, aquela pessoa que vive murmurando, ela vai perecer, ela vai sofrer na mão do destruidor. Então ficar murmurando é dar lugar para o destruidor ter acesso na nossa vida. Então não podemos ficar murmurando. A Bíblia Sagrada fala em 1 Tessalonicenses 5, em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Jesus tinha 5 pão, tinha 2 peixes para alimentar 5.000, fora mulheres e crianças. Diz os teólogos que era 20.000. Ele pegou aquilo que ele tinha, não murmurou, apresentou a Deus, deu graças, e o Senhor então multiplicou. Ele não ficou murmurando. Então a murmuração, ela abre porta para o demônio agir, para o demônio tocar, e não podemos ficar murmurando para a glória do Senhor. Outro texto importante, Números capítulo 14, versículo de número 26, pessoal. A murmuração, ela faz Deus sofrer. Aqui você conhece o texto, conhece a história. Aqui a Bíblia fala que Deus mandou Moisés enviar os espias, o cabeça de cada tribo, para espiar a terra de Canaã. Quando voltaram após 40 dias, ficou Josué e Calebe de um lado, e ficou também os outros 10 do outro lado. E os 10 voltaram murmurando, reclamando, ao invés de engrandecer, exaltar o Senhor, estavam engrandecendo, exaltando o inimigo, dizendo que tinha gigante, dizendo que era gafanhoto, que aos olhos do inimigo também se via como gafanhoto. Aí Deus ficou tão chateado que fala assim, Números 14, 26, está dizendo assim, depois falou o Senhor
a Moisés e a Arão, dizendo, versículo 27, olha Deus falando: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Olha que Deus fala: eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Olha que coisa forte o 27. Deus está falando assim: até quando o que? Sofrerei. Então a murmuração, ela faz Deus sofrer. Se eu ficar só murmurando, eu vou fazer Deus sofrer. Se você ficar murmurando, você faz Deus sofrer. Então nós temos que tirar da nossa vida esse negócio chamado murmuração. Deus está falando: Moisés, até quando eu vou sofrer esta má congregação que murmura contra mim? Aí Deus fala: eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Então, quando a gente murmura, nós estamos murmurando contra Deus, estamos reclamando contra o Senhor, e não devemos fazer isso. Pastor, mas Deus não ouve oração? Com certeza, mas aqui está dizendo, Deus está falando, ó, eu tenho ouvido, eu tenho escutado as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Então, pessoal, vamos tirar a murmuração da nossa vida e vamos começar a dar graça, vamos começar a dar glória, aí o nosso Deus vai abençoar. Agora, outro texto importante que fala a respeito também da murmuração, Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Então, aqui a Bíblia fala que a obra de Deus estava crescendo, a obra de Deus estava sendo abençoada, pessoas estavam se convertendo, e o demônio então plantou murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas. O demônio plantou murmuração, e não podemos deixar o demônio plantar esse negócio chamado murmuração na nossa vida. Malaquias 3, versículo 13, olha que sério aqui, Deus usando o profeta Malaquias, fala algo importante para nós, ó. As vossas palavras, Deus está falando, foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Olha que coisa séria, Deus está falando, as vossas palavras, o que você está falando, está sendo agressivo para mim, está me ofendendo, está sendo pesado para mim. Então, dependendo daquilo que eu falo, irmãos, eu posso ser agressivo com o Senhor, eu posso ser pesado com Ele. Eu não quero, jamais devemos fazer isso. Mas, pastor, o que eles estavam falando que estava sendo agressivo para com o Senhor? Deus fala, ó, o 14, ó, vós dizeis o quê? Inútil é servir a quê? A Deus. Quantas pessoas não falam isso? Quantas pessoas na hora da raiva, da luta, ela fala, está sendo inútil servir a Deus, o que adianta ficar orando, o que adianta vir na igreja, o que adianta buscar pela minha família, o que adianta clamar ao Senhor? A pessoa diz, é inútil servir a Deus. Irmãos, e falar que é inútil servir o Senhor é algo agressivo para Ele. Digamos, é impossível, mas digamos que Deus não dê para nós nenhuma bênção mais. Irmão, só o que Ele fez para nós é motivo de agradecermos por toda a eternidade. Por quê? Antes nós estávamos perdidos na mão do demônio, na mão das trevas, na mão de Satanás. Agora nós aceitamos Jesus, e se nós partirmos para a eternidade, nós vamos morar no céu. Amém? Então Ele já deu para nós a maior bênção. E a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, que aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes com ele entregou todas as coisas. Aí fala, como que não vai dar para mim, para você todas as coisas? Como se Deus já deu para mim o maior, que é a salvação, para você a maior é a salvação, como é que Ele não vai nos abençoar, se Ele nos ama, se Ele gosta de nós, se Ele é bom e abençoador? Então nós temos que parar de ficar falando que é inútil servir a Deus, porque servir a Deus é uma bênção, é uma dádiva, é uma bênção que Ele dá para nós. Ele fala assim, o 14, ó, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. O 15 ele fala, ó,
Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, qual que era a reclamação deles? Ele estava falando que é inútil servir a Deus e bem-sucedido, abençoado, vencedor, era aquele que não andava com ele, aquele que desprezava a palavra, e isso não agradou o Senhor. Então, qual é a mensagem para nós até aqui? Irmãos, o inimigo, ele vai plantar murmuração, ele vai plantar reclamação para tentar nos impedir, mas nós não vamos permitir para a glória do Senhor. Amém? Olha o que diz agora Efésios capítulo 4, versículo 29. Pastor, então já que eu não posso ficar murmurando porque não agrada o Senhor, o que eu tenho que falar? Olha o que diz bonito aqui, Efésios 4, 29. Aqui é o apóstolo Paulo, ele está em nome de Jesus falando com a igreja de Éfeso, mas ele está falando pelo Espírito Santo a cada um de nós. Olha o que diz a palavra, ó. Efésios 4, 29 declara: não saia da vossa boca nenhuma palavra, o quê? Torpe ou torpe. E o que é uma palavra torpe ou torpe? Vem de torpedo. O que é um torpedo? É aquela arma. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra, vamos dizer assim, destrutiva. Não saia da tua boca palavra que vai destruir você, palavra que vai te amaldiçoar, palavra que vai trazer derrota para você. Não, às vezes a pessoa, ela fala errado com ela diz: eu não posso, eu não consigo, eu estou doente, eu não vou vencer, não vai dar certo, não sou ninguém, eu sou um zero à esquerda, eu não tenho valor nenhum. Não podemos usar palavra torpe, não podemos deixar sair da nossa boca palavra que vai nos abençoar. Mas olha o que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só saia da nossa boca a palavra que for boa, para promover o quê? A edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, ao invés de sair da minha boca palavra torpe, tem que sair da minha boca palavra que vai levantar, palavra que vai edificar, palavra que vai abençoar. Agora, o que eu estou falando? Eu estou falando palavra boa ou eu estou falando palavra negativa? O que eu estou falando para os meus filhos? Palavra torpe, destrutiva, ou palavra que vai levantar, vai abençoar? O que eu estou falando a respeito da minha saúde? Palavra destrutiva ou palavra que vai levantar, vai abençoar? O que eu estou falando a respeito da minha vida financeira? Eu estou falando palavra boa ou eu estou falando palavra negativa? Aqui está dizendo que tem que sair da nossa boca palavra que vai levantar, palavra que vai abençoar. Então comece a falar bem de você. Comece a declarar, como o apóstolo Paulo: eu tudo posso porque o Senhor me fortalece, nenhuma condenação há para mim que eu estou em Cristo Jesus, o Senhor é a força da minha vida, se Deus é por mim, quem é contra mim? Eu vou vencer, eu sou feliz, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou vencedor, eu tenho vida abundante, eu sou uma bênção em nome de Jesus. Então tem que sair da nossa boca palavra que edifica, palavra que abençoa, palavra que levanta, e é isso que Deus quer, para que aquela pessoa que está ouvindo, ela venha dar graça, ela venha agradecer ao Senhor. Por quê? Olha o 30 agora, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Que interessante, no 29 diz: não sai a palavra destrutiva, mas sai a palavra que vai edificar, levantar. E no 30 diz: e não entristeça o Espírito Santo de quem? De Deus. Então, dependendo aquilo que a gente fala, dependendo aquilo que eu falo, eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, se a Bíblia fala que eu sou curado, mas eu fico falando que eu estou doente, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Se a Bíblia fala que eu posso e eu falo que eu não posso, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Se a Bíblia fala que eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas, mas eu falo que eu sou um derrotado, um fracassado, que não vou ser ninguém, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Então, dependendo do que nós falamos, nós podemos então
abençoar ou nós podemos então trazer destruição, mas que nós possamos, em nome de Jesus, falar a palavra de bênção. Amém? Olha o que diz, estamos terminando já o recado, mas olha o que diz Isaías capítulo 6, versículo de número 5, pessoal. E esse é um tipo de mensagem que sempre, pessoal, nós deveríamos estar meditando, porque se tem uma coisa que nós precisamos, irmãos, melhorar, é o jeito de falar. Porque às vezes nós falamos negatividade, e falamos incredulidade, e falamos coisa negativa, e nós não podemos fazer isso. Aqui está falando Isaías capítulo 6, versículo 5, aqui está falando do grande profeta Isaías. Você sabe que o profeta Isaías, ele foi um homem muito abençoado, ele é conhecido como profeta messiânico, aquele que mais falou do Senhor Jesus, aquele que mais revelou do Senhor Jesus. Só que assim como a humanidade, irmãos, o Isaías também tinha problema com a sua boca. Olha o que diz aqui Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías fala assim, ó: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Olha o que o Isaías está falando: ai de mim que eu estou perecendo, ai de mim que eu estou quebrando a cara, ai de mim que eu estou sofrendo. Mas por que você está sofrendo, Isaías? Aí ele fala assim, ó: porque eu sou um homem de lábios o quê? Impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que forte isso! O Isaías está falando: eu estou perecendo, eu estou sofrendo, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros. Então qual que é a lição para mim e para você? Se nós formos pessoa de lábio impuro, que vive reclamando, falando palavra negativa, palavra que não edifica, nós vamos perecer. E ele diz: eu estou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí, se você continuar lendo, você vai ver que o anjo do Senhor tocou na boca do profeta Isaías e foi restaurada e tirada a iniquidade da boca dele. Então que o anjo do Senhor, que o poder de Deus também toque na nossa boca e que nós possamos, em nome de Jesus de Nazaré, falar corretamente para a glória do Senhor. Então, fechando a mensagem, qual que é o recado de Deus para nós? Ali a obra de Deus estava crescendo, os discípulos estavam se convertendo, e o demônio, como não quer o crescimento nem da obra de Deus e muito menos o nosso crescimento espiritual, o que ele fez? Ele plantou ali murmuração, ele plantou ali reclamação, ele plantou ali coisa negativa para tentar tirar os discípulos, os apóstolos da palavra, mas eles não conseguiram tirar da palavra, e o demônio não vai conseguir tirar eu e você da palavra, em nome do Senhor. Amém? Então vamos pedir igual Davi: Senhor, põe um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, porque eu não quero pecar com a minha boca, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus e aplauda Jesus bem forte, que Ele merece, em nome do Senhor. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ajuda-nos, ó Pai, e perdoa se temos murmurado. Nós temos, meu Pai, que em nome de Jesus de Nazaré, vigiar, porque tem que sair da nossa boca palavra que levanta e não palavra destrutiva. Então, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a falar corretamente para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.